Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast para vocês. Conte sua história com Denise Forbeck. Dá uma olhada aí no cenário para vocês entenderem aonde nós estamos hoje. Claro que não poderia deixar de chamar essa pessoa tão incrível que eu admiro, uma mulher forte, uma mulher cheia de história para nos contar, uma empresária de sucesso, que não era desta área, né? Que também fez uma portabilidade de uma função para outra que deu super certo. Está aí, saindo de Guarapuava, Brasil e agora para o mundo. Com vocês, a nossa querida, linda Lorena Lacava. Chega aqui, minha queridinha. Obrigada, amiga. Muito obrigada. E aí? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com o teu público, né? Com o nosso público. Sim. E muito feliz por estar compartilhando com você, que já me conhece há longa data. Algumas datas, né? Algumas datas a gente não precisa falar, né? Vamos jogar aqui embaixo. Não precisa contar assim quantos anos, mas você é uma pessoa que acompanhou o meu início na gastronomia. Sim. Eu conto, as pessoas não acreditam que eu comecei vendendo pão e você está aqui para provar. Com certeza. A primeira vez que eu provei a focaccia, foi você que me vendeu, você acredita? Eu acredito. Foi, sim. E aí eu vendia na saída da escola dos meus filhos. Sim. Onde tu trabalhava. Uhum. E eu vendia muito. E foi aí que eu comecei a ver que eu tinha um talento e que a gastronomia podia ser uma forma de renda também para mim. Uhum. E que a partir daí, eu fui criando uma coragem, assim, de me lançar. Né? Uma conexão, assim, com a gastronomia, né? Exato. Sempre você estava falando e você olhava assim, nossa, mas gastronomia, veterinária, não é veterinária? Eu sou veterinária de primeira então, formação. Para quem não conhece, gente, a Lorena de primeira formação é veterinária. E também trabalhava com animais de grande porte, é isso, sim, né? Eu vim para o Paraná, na verdade, há aproximadamente 14 anos, né? Minha família já morava aqui, eu morei um tempo, depois voltei para o Rio Grande do Sul, me formei em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. Fiz mestrado na área de ciência animal, de produção. Uhum. E eu amo a veterinária. Assim. Uhum. Foi um momento da minha vida que eu vivi coisas muito boas. Mas eu sentia falta de alguma coisa. Uhum. Então eu vim para Guarapuava para dar aula na Unicentro, dei aula na Unicentro um tempo como professora. Depois eu fui trabalhar na cooperativa de carne, trabalhei também na Escola Técnica da Imperatriz, na Colônia. Trabalhei na Cooper Aliança, né, uma outra cooperativa, a cooperativa de carne. E eu sentia que eu gostava do que eu fazia, mas faltava alguma coisa, faltava sabe? aquele plus, né? Faltava aquele brilho, assim. Aquele glow. Aquele glow. Aquele glow. Exato. E aí eu tive o meu filho mais novo, o João Francisco, ele tinha 1 ano e pouco, teve um probleminha de saúde e eu falei, eu vou me dedicar um pouco mais a eles. E nesse momento me surgiu um pouco mais de tempo disponível para um novo projeto. Certo. Falei, eu vou fazer coisas que me deem prazer na vida. E eu amo cozinhar, sempre amei cozinhar. Fui criada no interior, morei até os 11 anos no interior mesmo. No Rio Grande do Sul, isso? No Rio Grande do Sul e depois aqui no Paraná, na cidade de Pinhão, no interior de Pinhão. Eu morei numa localidade chamada... Os queridos pinhões. Exato. Né? A Lorena não, eu sou pinhoense, raiz, sim. quase, né? Eu nasci lá, mas vim pequena, depois voltei. Enfim, eu morei na Zatarlândia, famosa Zatarlândia. Nossa, jura? Você sabia que meus avós moraram lá também? Que legal. Lá. Eu morei até os 11 anos lá. Nossa. Eu ia pra escola a cavalo. Bem raiz mesmo. Bem raiz. A gente tinha tropeira, horta. Daquele jeito do tropeirismo, claro, assim, né? Pegar e colocar as mochilinhas. Exato. Bota. Sempre. Nossa, não sabia dessa história. Você viu? Ai, a gente quer saber mais coisas da Lorena. Eu sou muito do interior. Por isso que eu gosto tanto de fogo, da gastronomia ancestral, porque ela me remete à minha infância. Nossa, que delícia. Ela me remete, assim, a momentos muito bons da minha vida. Eu aprendi a cozinhar com as mulheres da minha família, com a minha mãe, com a minha avó paterna. Então, a gente ia muito frequentemente para o Rio Grande do Sul, para a fronteira. E a minha avó me ensinou de forma silenciosa. Ela era uma mulher muito silenciosa, falava pouco, mas ela me ensinou muito de comida, assim. Eu aprendi os sabores que hoje eu tento replicar e criar pratos na minha cabeça. Tem a minha infância muito neles. Um tanto de lá
né? E do Uruguai, que a minha mãe é uruguaia. E me ensinou esses sabores. E um tanto da nossa gastronomia aqui, raiz do Paraná, sabe? O pinhão, a quirera, a carne de porco. Então, muito... São coisas leves. Coisas light, assim, né? Muito dá eu pra aprendi. comer assim 10 horas da noite. Exato. Muito eu aprendi. O meu paladar foi criado com essa mistura, né? E aí, quando eu entrei na escola de gastronomia, eu comecei a fazer gastronomia, eu fui para aprender coisas para mim. Para minha satisfação pessoal. E aí... Um hobby. Um hobby, exato. E aí, quando eu tava lá, eu tinha alguns professores, o Fábio Pimentel, que é um dos meus professores, o Fábio dizia assim, Lorena, tu cozinha muito bem, tu tem que fazer isso, cara. Eu falei, não, mas eu tô fazendo isso só por hobby. É só por brincadeira. Eu só quero aprender técnica e tal. Cara, tu cozinha muito bem. E aí eu comecei, foi na época que eu já tava fazendo os pães. E aí eu comecei a vender. Antes eu fazia só para amigos. Depois eu comecei a fazer sob encomenda. Aí eu comecei a vender para outras pessoas. Aí eu vendia o excedente que eu fazia na escola. E saía na rua ali na Vicente. E começava ela e terminava aqui embaixo vendendo os pães que sobravam. Nossa, e aí, na rua, eu vendia. Não tinha vergonha, né? Tanto que uma vez meu pai me perguntou, minha filha, tu te formou na faculdade federal, tu fez mestrado, professora universitária, tu trabalhou em grandes empresas. Que necessidade tu tem de vender pão? E aí eu falei para ele, eu falei, pai, eu nunca entro numa coisa sem dar o meu melhor. Se eu fizer um pão, vai ser o melhor pão que tu vai comer na tua vida. Ai, que delícia, na expectativa de comer o pão. Tá, te deu saudade do pão? Você me deu assim, ativei algumas memórias. Algumas memórias afetivas. Algumas memórias afetivas do pão. E aí, tanto que um pouco antes dele falecer, ele me pediu uma focaccia e eu levei, ele teve um tumor no cérebro, ele durou muito pouco, 58 dias, ele quis ficar comigo nesse momento. E ele me pediu um pão, assim, algumas semanas antes de falecer. E eu levei o pão e ele sentou, comeu e ele me olhou e falou, é o melhor pão que eu já comi na vida. Uau! Amiga. Então isso foi... Ai, que delícia! Que história! Merece um abraço, porque Obrigada. Com certeza os nossos papais, né, e mamães, eu sempre falo assim, eles são a nossa referência, a nossa base de toda a nossa história. E esse sentimento, assim, de dar tchau, né? Dar tchau, não, até logo. E assim, ó, a questão da aceitação mesmo, que para ele era difícil, ele também era veterinário, se formou na mesma faculdade, a gente se formou no mesmo ambiente. Ele tinha muito orgulho de eu ser veterinária. Sim. E ao mesmo tempo eu fiz uma escolha de mudar de ramo. E para ele era difícil entender. Sim. Quando ele me falou aquilo, para mim foi Validou. Um alívio, porque ele me validou. Validou. Né? Tanto que ele falou inúmeras vezes, tenho muito orgulho da pessoa que tu te tornou, da mulher que tu te tornou, da mãe que tu te tornou e da chefe de cozinha que tu tá te tornando. Né? Ele conseguiu vir aqui no Terroir, isso fazem 4 anos, né? Ele faleceu menos de 4 anos. Ele conseguiu vir aqui, acompanhou a construção aqui do espaço, que foi um sonho realizado. Cada coisa aqui dentro fui eu que coloquei a mão, né, que escolhi, que construí com a ajuda de outras pessoas, mas todos os detalhes aqui de dentro teve a minha mão. Eu vou te contar uma coisa, aquela primeira focaccia que eu comprei, eu compartilhei com meu pai, né, porque tudo que eu comprava ele queria experimentar. E eu também, né, agora vai fazer 5 anos que eu perdi meu pai na Covid, e eu lembro que você perdeu teu pai um pouquinho antes do meu. Depois, né, e depois veio a Covid e aconteceu tudo isso, né? E aí, você fez um vídeo, amiga. Eu lembro que você estava... Eu até comentei aqui com a equipe que você estava no carro. Não sei se você estava... Sim. Você estava num carro e alguém estava te gravando aqui, você contando aquelas histórias. Gente, sabia que eu chorei naquele vídeo? Eu achei emocionante. Então... Eu estava contando sobre você. Quando a gente estava conversando aqui no making off, que antes... quando eu comecei nas redes sociais, eu não entendia muito o que o público gostava. Então, eu acabava fazendo um personagem. Né? Montada. Montada. Mas eu percebi que a interação do público, quando eu sou eu mesma, era muito mais legal. E eu me sentia muito mais confortável. Então, eu acabei mudando, assim, a minha vibe de me comunicar com o público
porque eu comecei a me sentir mais confortável e eu percebi que as pessoas tinham uma recíproca verdadeira e melhor, assim, da forma com que eu estava me comunicando. Sim. Então, eu assumi isso pra minha vida, sabe? Eu hoje a tua não... identidade, né? Você é assim. Eu não faço nada que não seja de verdade pra mim. Isso faz todo sentido. Quando nós nos conectamos conosco mesmo, né? E paramos assim, porque às vezes nós precisamos fazer um personagem. Por Sim. quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde, muitas das vezes, nós temos que estar numa caixa. E nós somos meio quadrada, né, amiga? Nós somos meio quadradinha, assim. Então, para você se alinhar ali é um pouco... Nós precisamos também baixar um pouco, assim, para se conectar com o nosso público, porque ele também é diferente, mas ele quer a nossa essência. Exato. Se as pessoas nos conectam conosco, é porque justamente isso, porque nós, alguma coisinha, nós temos parecido. Exato. Né? Porque nós não podemos mudar a nossa essência. Então, quando você vem e fala, não, eu, agora nas redes sociais, lá, agora eu sou assim. Sou eu mesma. Né? Sou eu mesma. E eu te conheci assim. Né? E os teus filhos são assim, eles são muito cheios de personalidade. Agora na escola, eu conversando com o Rômulo assim, eu vendo ele, falei, gente, o tamanho daquele piá. Eu tô com os dois, né? Fui coordenadora dos dois. E você chegava lá, levando ele sempre correndo. Sim. Sempre correndo, mulher que corre. E ele sempre entendendo e me aceitando. Do né? Jeitinho. Às vezes nem ela lembra, chegava lá, tchau, beijo. Nossa, as meninas iam pegar eles lá e acompanhar, depois levava lá, às vezes no carro, não dava nem tempo de descer. Né? Porque o que é a Lorena para mim? Assim, é uma pessoa assim, muito cheia de personalidade, muito de energia. Energia, no 12, sabe? 24 horas, você tá ali, tudo que você faz é com muita intensidade. E é claro que esse quadro, né, do podcast, Conte Sua História com Denise, é justamente isso, são pessoas que são conectadas comigo, porque eu conheço de muito tempo. Às vezes, olha, tem gente às vezes que não conhece aqui, né? Nossa, eu queria conhecer lá. Eu falei, gente, vai lá, bate um papo com a Lorena lá. Eu adoro... Tira o sapato e fica... Por isso que a gente fez esse balcão, porque eu adoro ter isso aqui. É o papo. Entendeu? Meus amigos já sabem, eles nem pegam mesa, eles sentam aqui. E aqui eu fico trabalhando, me comunicando com a cozinha e conversando com a galera. Esse é o meu lugar preferido no mundo, assim. Não, aqui é sensacional, né? Onde que vamos gravar? Aqui. Aqui, lógico, claro. No mesmo lugar de sempre. Exato. Né? Conta assim, Lorena, agora essa nova fase. Lorena, da gastronomia, que já participou de um programa muito importante aqui no nível nacional e que com certeza te deu grande visibilidade, nós sabemos disso, né? E mais à frente falaremos um pouquinho dessa nova fase. Mas me conta, como foi a tua experiência lá no Top? Saber. Então, na verdade foi uma surpresa. Quase matou nosso coração, né? Diga-se de Imagina passagem, Imagina eu lá. Tudo bem. Então, o Top Chef, ele veio num momento onde eu tava, assim, meu pai tinha falecido, uma semana depois eu me divorciei, eu tinha alguns sócios aqui, fiquei sozinha no restaurante, então eu tava numa fase bem difícil da minha vida pessoal. Transicionando mesmo, né? E assim, ó, tava na bad. Na pancada, né? Na pancada, entendeu? Uma pancada atrás da outra, um luto atrás do outro, e eu tava meio assim que, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da vida? Será que é cozinhar mesmo que eu tenho que fazer? Será que Deus não tá querendo me dizer outra coisa? Sim. E teve um dia que eu sentei na escada aqui do Terroir e eu falei, Deus, me dá um sinal, fala comigo, me diz para onde eu tenho que ir, que caminho eu tenho que seguir. E naquele mesmo dia eu recebi uma mensagem no Instagram do casting do Top Chef. E eu achei que era mentira, que era um vírus, que era um golpe. A gente tá tão... O brasileiro tá tão acostumado. Né? O brasileiro sofre tanto golpe o tempo inteiro nas redes sociais que eu achei que era. Quando me chamaram para fazer a entrevista da Forbes, que eu já fui um tema de uma matéria da Forbes Brasil, foi a mesma coisa. Eu reagi da mesma forma. Isso aqui é mentira. A Forbes vai me chamar para uma entrevista? Entendeu? Uma mulher assadora, churrasqueira e tal. E era. Né? E depois, quando eu só realizei quando eu vi. Aí, quando me mandaram, eu respondi, você gostaria de participar? Eu falei, sim. Por que não? Por que não, né? Estou aqui. Sim, se for um golpe, né? Se tiver que fazer se tiver que fazer algum pix, eu não faço. Eu não faço, me Tá nego. Pronto. Enfim, nem tinha dinheiro. Vou fazer esse pix. Enfim, aí começou a evoluir a conversa com eles. Aí a gente foi pro telefone, eles me ligaram.
olha, eu preciso que você responda algumas coisas e tal. E eu comecei a responder as seletivas. E aí começou com 4.000 pessoas. Uau. Eles selecionaram 4.000. Desses 4.000, ficaram 400. Desses 400, sobrou 30. E desses 30, a gente foi para São Paulo, fez a prova prática lá, gravou e tal, um piloto, que era o processo seletivo. E desses 30, sobraram 12. E eu estava lá entre os 12. Na mesma escada, eu sentada, recebo uma ligação de São Paulo, o pessoal do casting, dizendo, olha, você foi selecionada, você vai participar, você vai ser participante do Top Chef Brasil 4, e você tem que vir para São Paulo em tal data, e você vai ter que ficar confinada 30 dias, sem telefone, sem internet, sem falar com ninguém, sem televisão, sem música, sem relógio. Meu Deus! Assina milhões de contratos, que você não pode falar, não pode contar para ninguém que você vai. Então tem todo uma questão que é gravado, mesmo que seja confinado e tal, é um programa gravado e depois editado. Enfim, deixei tudo organizado, fiquei em dúvida até de ir, porque eu não ia poder me comunicar, como é que eu ia falar com meus filhos, como é que eu ia resolver as coisas do restaurante, como é que eu ia conversar com a minha equipe, como é que eu ia deixar eles sozinhos. Aí a Samara, que é a minha sous-chefe, falei, Samara, eu não vou, como é que eu vou deixar vocês? Tu vai sim. Isso. Pode ir, que nós assumimos uma bronca aqui. Boa. Assumimos uma bronca aqui, a gente toma conta do restaurante, a gente se vira e você vai. Porque, só fazer um parênteses aqui, porque tem uma líder. Né? Nós falamos muito isso na mentoria. Os nossos liderados, eles são o nosso reflexo. Exato. Você tem uma líder que comunica, que na hora de trabalhar, vai trabalhar, na hora de colocar em ação, vai, mas na hora ali que tá no relax, no meio. Isso é conexão. Exato. Aí você tem uma equipe que você pode realizar esses sonhos tranquilamente, né? Deixar a casa em ordem, né? E eu sou rodeada de mulheres muito fortes, né? Depois que meu pai faleceu, eu tive muito apoio da minha mãe e da minha irmã. São pessoas que não me deixam nunca. A nossa equipe aqui é 98% feminina, né? Nós temos um pacto com a ONU Mulher. Nós somos um dos únicos restaurantes no Brasil que tem esse pacto firmado com a ONU Mulher dentro dos objetivos da ONU. Nós temos tolerância zero, assédio sexual, a igualdade de gênero aqui, salarial. Então, é uma coisa que a gente defende, que tem a ver com o meu propósito de vida. Sim, né? sim. Eu acho que tudo que eu passei na vida é para mostrar para as mulheres que elas podem fazer o que elas quiserem, né? Que elas têm o direito de mudar a carreira delas e ser bem-sucedidas no que elas escolherem. Sim. Que, às vezes, a gente, por ser mulher e fazer escolhas fora da caixinha, fora do tradicional, a gente sofre muito preconceito. Com certeza. A gente fica muito sozinha. A gente... Julgamento, né? O tempo sofre todo. muito julgamento. O tempo todo sendo julgadas, né? Então, eu ter esse apoio dela, tá comigo há 8 anos, a Samara. A gente já tem uma história juntas. E ela é uma pessoa que ela nunca me deixou sozinha, nos piores momentos, assim. Na época que eu tava mais deprimida, que eu fiquei 2 meses sem conseguir entrar na cozinha. Nossa. Eu fazia a volta pro lado de fora aqui do restaurante e não conseguia entrar. Então, para mim, foi muito difícil esse processo todo do luto, da separação, e enfim... E de aguentar no peito as escolhas que eu fiz. Eu decidi cozinhar e as pessoas não me aceitavam assim. Como que você vai deixar a tua carreira bem sucedida como veterinária e vai cozinhar? Então, se não fosse essas mulheres terem me apoiado, se não fosse elas nunca terem me largado a mão, me tirado assim, do fundo do poço muitas vezes, a Luciana, que é minha amiga há anos e que sempre me apoiou muito, principalmente aqui na construção do terroir, e me apoia todos os dias, é minha terapeuta muitas vezes. Normal, eu sou terapeuta dela. A gente tem umas amiguinhas assim. Exato. Primeiro vamos terapiar. Exato. Depois contar. Depois a gente faz conversamos de outras coisas. Mas enfim, eu acho que essa rede de apoio faz com que eu sou reflexo disso hoje. Faz com que a gente se torne pessoas mais fortes, se torne pessoas mais confiantes, que sabem onde quer chegar. Eu sempre fui muito focada na minha vida, em tudo que eu fiz. E quando eu decidi cozinhar, não foi diferente. Eu coloquei uma meta. Em 10 anos, eu vou estar cozinhando na Europa. Uau! Em menos de 10 anos, o Brasil vai me conhecer. Então, de forma, até, às vezes, inocente, porque eu não conhecia o mundo da gastronomia quando eu comecei, eu não tinha noção da dificuldade que era, eu coloquei essas metas e eu fui
arrebentando cerca e fui conseguindo e fui chegando. E o Top Chef me trouxe um know-how e um entendimento de quem eu sou como cozinheira que eu não tinha antes dele. Hoje eu entendo, e foi o que mais os mentores me falaram lá, né, os chefes, que eu tenho uma personalidade gastronômica. Eu tenho uma marca muito forte na comida que eu faço. Eu tenho uma identidade. Exatamente, é sobre isso. E aí, quando eu entendi isso, tudo ficou mais fácil. Né? Então, assim, ó, fazer 3 anos do programa, 2 anos e pouco do programa, eu entendi isso há 2 anos. Eu já estou cozinhando há 10. E eu entendi há 2 anos que realmente o que eu faço tem uma identidade. Então, todo dia é um processo de evolução. E o programa me trouxe muito isso. Me deu uma satisfação de saber que o que eu faço não é comum, né? Que o que eu faço realmente tem uma personalidade. Que eu fui avaliada por pessoas, por técnicos, né? Por chefes e por personalidades que têm uma referência dentro do universo da gastronomia muito grande, muito forte, muito importante, e que hoje eu mantenho contato com eles, né? Isso para mim é muito satisfatório, assim, como profissional. Não é uma questão assim, eu conheço fulano, ciclano. Não, eles me validaram como profissional. Eles me deram um cartãozinho dizendo assim, ó, viu, tu é boa no que tu faz, continua fazendo o que tu faz. Por isso que a gente precisa evoluir também, né? Claro, e a mudança e o crescimento, ele dói. Nossa, então, o crescimento é dolorosíssimo. Olha, quando nós chegamos, né, sabe que hoje, né, depois de pedagoga, né, depois advogada, é aquela história, né? Poxa vida, mas eu tô andando para cá e não é isso que eu quero, eu não tô me identificando. Trabalho hoje como mentor empresarial comportamental, que é no nosso comportamento que começam as grandes histórias de sucesso ou de fracasso. Né? Então, nós temos que ter o equilíbrio. O dono da empresa, ele tem que ter esse equilíbrio primeiramente com ele. Quando você vem, por isso que eu te convidei hoje para estar, essa é a cara do nosso podcast, personalidade e essência. Eu sou assim, quando eu comecei a usar o meu nome, Denise Forbeck, essa é a minha marca. Essa sou eu. Eu também. E ok. Porque antes eu tinha o Churras das Gurias, que era um projeto que foi assim que eu comecei no churrasco, né? E na gastronomia. Era um projeto, é um projeto de curso de churrasco para mulheres. Aí a gente começou a ampliar para todos os gêneros. Mas eu era o Churras das Gurias. Quando eu me identifiquei e entendi que o Churras das Gurias é um braço da Lorena Lacava, o Terroir é um braço da Lorena Lacava, eu comecei a assumir a minha personalidade, a tua identidade e a minha identidade, para poder usar o que eu tenho de melhor no que eu faço. Perfeito. Então, eu entendi a duras penas, óbvio, né? Com bastante dor, porque o crescimento faz isso. Dói muito, né? E não é só crescimento econômico, nada. É o crescimento... íntimo. Exato, da tua essência. É de dentro para fora. Eu sempre falo, as pessoas, quando elas compreenderem, não só o empresário, mas a pessoa, no geral, entender que nós temos que olhar por um espelho, Lorena, e observar ali e falar assim, poxa vida, não estou gostando do que eu estou vendo. 98% das caquinhas que eu estou fazendo, é eu mesmo que estou dando vazão para isso. Exato. Mas então eu vou mudar. Eu vou mudar o meu comportamento. Mudando o meu comportamento, muda o cenário. Aí você tem a tua identidade, a tua firmeza e a tua clareza nas execuções. Né? Hoje, sim, a Lorena Lacava é uma marca. Né? Não é só a Lorena aqui. A Lorena Lacava é uma marca que aonde for... Aí, ó, o projeto está se concretizando. Daqui 10 anos, estamos aí, vai estar cozinhando na Europa. Menos de um mês. Aonde estaremos? Na Espanha. Na Espanha, uau! Conte-me mais sobre isso. Então, esse foi uma outra... Eu confesso para vocês que eu estou empolgada, que se tornou... Mas tu imagina eu, que eu estou no nervosismo. Então, esse foi um outro projeto que eu coloquei dentro das minhas metas nos últimos anos e que há 3 anos eu estou tentando. Tá? Eu mando meu currículo para esse evento, no começo eles nem davam bola para mim, no segundo ano eles só responderam, ok, recebemos o teu currículo, e nesse ano, junto com a Mariana Tucuna, que é uma grande amiga minha, participou comigo do Mundial de Assadores, a gente foi 3º lugar no Mundial. E você conheceu a Mariana na Associação Uruguaia de Assadores, porque como eu tenho as 2 nacionalidades, eu faço parte da Associação Uruguaia de Assadores, foi uma das pessoas, junto com o Henrique Puentes, que já faleceu, que fundou
né? Ele fundou a associação e eu fui uma das primeiras pessoas que entrou na associação em parceria e ajuda e colaborando com ele. E aí, nesses anos de associação, eu conheci a Mariana, a gente montou uma equipe junto com uma outra colega só feminina para fazer parte do Mundial, né? Para competir. A maioria das equipes eram mistas e eram equipes masculinas. E a gente ficou em terceiro lugar. Uau! Geral. A Mariana, ela só habla espanhol. Né? Só habla espanhol. Só habla espanhol. O portunhol dela é meio... Mas ela, assim, ela entende muito português. Mas ela entende, assim, eu vendo vocês conversando ali, né? Claro, né? Você fala. Mas ela também é muito parecida com você, são conexões. Somos né? Mulher muito parecidas. Mariana, essas mulheres vão tacar fogo. Será que a Espanha sabe que vocês estão levando pra lá? Não sabe, não. Eu acho que não. Eles vão saberão saber. Daqui uns dias, né? Então, daí a Mariana falou assim, eu vou mandar nossos currículos. Eu digo, olha, já faz 2 anos que eu tento, não consegui. Não, mas esse ano eu vou mandar e vou começar a encher o saco deles. E mandou. E aí, eles já tinham um representante uruguaio, né? Porque geralmente a gente vai representando o Uruguai em muitos eventos. A gente quer que vocês representem, né, pela Lorena e tal, representem o Brasil. Na hora, assim, viu? Eles chamaram a gente mesmo. Eu falei, tá brincando? Não, chamaram a gente mesmo. Verdade. É de verdade. É de verdade esse bilhete. E aí foi assim, ó, sabe quando você internaliza? Eu agradeci, óbvio, a Deus, porque a gente pede pra ele muitas coisas, agradece muitas coisas. Né? Mas eu agradeci a oportunidade que eu pedi tanto e que veio no momento em que assim, eu não tenho capital total para ir, né? Porque o euro tá caro e enfim, e tem muitos custos para ir. Já consegui alguns patrocínios, graças a Deus. A Cidade dos Lagos, a Porto Faria, né? A cachaça, o shopping e a cachaça Porto Faria. Mas a gente, óbvio que precisa de incentivo. Eu vou representar o Brasil, né? Eu preciso montar um stand todo decorado do Brasil. Eu preciso ter toda uma estrutura. Tem toda uma sistemática lá. Exato, a gente vai participar de uma feira gastronômica, a gente vai ter um prato brasileiro. As pessoas vão experimentar esse prato. Já tem esse prato? Não já, pode contar a gente já fez. Pode? A gente vai fazer uma barriga de porco marinada na cachaça. Jesus. Com mandioca, milho tostado e uma Deus. farinha de linguiça. E a gente vai fazer um pesto, para finalizar, um pesto de erva mate. Eu vou levar Guarapuava para onde eu vou. Guarapuava, né? O Paraná, para onde a gente anda. Quem mais, né? A erva mate é uma representa que nós temos nosso aí estado, as nossas ervateiras aí que são é uma marca de Guarapuava. E por que não estar junto nesse momento? Exato. Né? Eu acho que é de Guarapuava, Brasil para o mundo, gente. Né? Então, eu acho que, como eu te falei, como eu me criei no interior aqui, eu tenho as minhas raízes, né, do Uruguai, mas o Paraná me acolheu de uma forma tão boa. Eu aprendi tantas coisas aqui. Hoje eu escolhi viver aqui, né? Ter o meu negócio aqui em Guarapuava e no Paraná, que nada mais justo que eu levar onde eu posso a nossa essência. Com certeza. Então, não é só ir dizer que sou representante do Brasil, mas ter um contexto que nos representa de verdade. Sim. Nós, na gastronomia sulista, a gente é um pouco... a gente vive à margem, assim, do mundo da gastronomia. Porque a gente pensa em gastronomia brasileira, a gente pensa em Nordeste, a gente pensa né, na gastronomia do Cerrado, de São Paulo para cima, né? Mas a gente esquece que o Sul tem uma riqueza tão grande gastronômica e eu acho que talvez essa seja uma das minhas bandeiras, sabe? Com certeza. Mostrar que a gastronomia sulista ela é sou variada. do Sul. Exato. É só olhar para ver que eu sou. Que a gente tem as nossas influências. Exato. Claro. E me conte, vai viajar agora com a Mariana, né? Já estão aí na conexão, já estão fazendo algumas publicidades juntas, né? Que a gente já viu. E o que é ela, assim, para você? Assim, você conectar com ela e você ir para um projeto com uma pessoa. O que é a Mariana? Assim, gente, nesse contexto para você. A Mariana, a gente já se conhecia e por questão de distância a gente não era tão próxima e de uns anos para cá a gente começou a se apoiar mais e a gente tem uma coisa que é muito importante dentro de uma parceria de trabalho, de uma sociedade, de uma amizade, que é se orgulhar do outro. A ausência de inveja. Você ficar muito feliz
quando o outro está sendo exaltado, mesmo que eu não esteja naquele momento. Uhum. E em qualquer momento em que eu possa levar ela junto comigo e ela o mesmo, a gente o faz. Sim. Então, todos os projetos que a gente consegue se juntar, por isso que a gente se vê 3, 4 vezes por ano, viaja junta e tal, porque a gente se leva nos projetos. Ai, que legal. Então, a Mariana me trouxe uma força extra, sabe? De uma mulher também dentro, que passa as mesmas coisas que eu, que sofre os mesmos preconceitos que eu, que é uma chefe de cozinha também com uma representatividade grande no país dela. Sim. E ela me oferece de forma tão descompromissada e sem querer nada em troca a parceria dela e eu a mesma forma. Então eu acho que assim a gente cresce, com né? certeza, se juntando com pessoas assim a gente cresce. E além de tudo a gente é irmã de alma, assim, né? Sim. A gente se encontrou na vida para se apoiar e todos os momentos a gente está junto. Então, minha querida, claro que nós não poderíamos deixar a Mariana fora do nosso rolê do podcast. Como assim? Ela tá no Uruguai? Ela está no lugar, no Uruguai, mas ela mandou um videozinho pra Lorena. Ai, mentira. Você sabe que é Denise Produção, né? Denise Forbeck vai aonde? Lá no Uruguai. Nossa, já recebi até um convite. Pra ir pra lá? Eu tô indo, falei pro marido, ó. Vamos, com certeza. Partiu, Lorena. Eu vou com a Lorena. Com certeza. Que eu chegar com você, a Lorena me leva. Nós temos alguns eventos esse ano ainda. Fica de igual a Mariana. Com aqui, certeza. Ó, minha querida. Vamos. Hola, buenas. Mi nombre es Mariana Tujuna. Yo conozco a Lorena desde el 2020 porque integramos la Asociación Uruguaya de Asadores. En el 2022 ganamos el tercer puesto mundial, éramos 3 chicas. Y desde ahí hicimos una amistad muy hermosa, en donde siempre nos apoyamos, siempre nos fortalecimos como mujeres, en donde somos como de las mejores psicólogas entre nosotras, porque es muy difícil ser mujer y ser asadora, además ser chef en un rubro en donde cuesta mucho, por distintos factores, llegar a cargos de liderazgo, en donde muchas veces las mujeres nos tenemos que poner en posturas un poco más duras, con cara de mala o cosas adquiridas que hacen que nuestra personalidad se vea un poco más dura para poder generar respeto que a veces no se logra si somos más simpáticas o si somos más bonichinas, si somos más bonitinhas. Pero Lorena es una persona súper fuerte, pero a su vez con una sensibilidad que a veces no parece. Nos vamos a ir a España, al Meet and Fire. Esto lo logramos con mucho trabajo en conjunto. Y nos vamos en junio. Y nada, decir que Lorena es una excelente amiga y una excelente profesional. Todo el tiempo estamos tratando de hacer cosas juntas, estamos en una distancia entre 2 países, pero tratamos todo el tiempo de una ir o la otra venir. Exacto. Y nos encontramos mucho y por suerte somos muy amigas, hemos viajado mucho juntas a distintos países. Y inclusive yo hice un posteo en donde digo que he viajado más con Lorena que con mi familia o con mis amigos en su momento. Así que bueno, nada, dejarles un beso enorme, decirles que es una referente también, más allá de que sea mi amiga, como mujer es una referente profesional y de fortaleza, de logro, de luchar contra las adversidades, y si algo no nos hace feliz y hay un camino que realmente nos hace feliz, no importa haber estado recibidos de una carrera, no importa creer que ella es tarde por nuestra edad, luchar por nuestros sueños no es fácil, no es un plan romántico, requiere mucho trabajo interno, requiere mucho tener un foco y seguir un camino, pero se puede lograr, y creo que con nuestros altos y bajos nosotras somos 2 personas que por eso también nos sostenemos, lo venimos logrando. La estabilidad creo que en ningún rubro o demás es fácil, y en este menos, pero estamos yendo hacia el camino que queremos y a lograr los objetivos que nos hemos planteado como sueños en esta carrera. Así que nada, les dejo un beso enorme, muchas gracias por permitirme participar, con un video en esta entrevista. La estoy haciendo en español para que sea más rápido, y si no, Lorena con mi portugués atravesado se enoja, para que no le dé vergüenza de mi portugués. Así que, bueno, Ela é ótima. Ai, amiga, te amo. Amo muito. Oh, obrigada. Obrigada por isso. Ai, claro que nós
teríamos que trazer a pessoa que vai estar com você nesse Nossa. momento, neste novo ciclo da tua vida que é tão importante. Ela já vem comigo em muitos momentos, mas foi um sonho que a gente sonhou juntas, sabe? Que a gente planejou juntas e que a gente se apoiou muito e se apoia. Eu estava em reunião com ela até agora, até alguns minutos atrás, né? Entrar na nossa entrevista aqui. Porque não é fácil, né? Esse universo não é fácil. Não, ela contou assim ela se parece muito com você, Muito. né? Realmente, se nós conversamos, eu falei assim, fala mais devagar, mulher. Ela falou assim, a Lorena vai ficar brava se eu falar meu português? Fala mais devagar, seu espanhol que tá dando um tchu-tchu. Mas a gente ela faz fala. muito essa mescla de culturas, mesmo que eu tenha essa essência, né, do Uruguai, mas ela me traz uma visão assim mais uma visão diferente da gastronomia, né? Porque ela vive aquilo no país o tempo inteiro, no país dela, e aqui é a mesma coisa. Então a gente se junta e faz aquela nossa fusão. Eu chamo de confusão, né? A confusão entre uma confusão boa. As nossas gastronomias, sabe? E a gente faz coisas muito legais juntas, assim. Eu falo de cozinha, falo de parcerias, de amizades. Ela já faz parte da minha família aqui, quando eu vou, faço parte da família dela lá, sabe? Então, a gente se apoia muito, assim. Você falou no nosso início, nossa conversa, as pessoas que te deram um apoio, assim, né? Claro que a mãe, família, por isso que eu busquei, assim, uma pessoa lá do teu profissional e do teu pessoal. Quem é a pessoa, assim, que sabe, aquela que conversa com você, assim? Tua amiga, tua mãe. Nós temos amiga, mãe, Ó, tudo, né? a minha mãe... Você tem uma irmã, isso? Eu tenho uma irmã, a minha irmã, Laura. A Laura eu falo com ela quase todos os dias. Ela mora em Pinhão, que é aqui pertinho, e a gente, às vezes, não aguenta de saudade, sabe? Tipo, viu, não tô aguentando, eu acho que eu vou dar um pulinho aí para ver meus sobrinhos, Sim, enfim. E ela é uma pessoa que me apoia demais, que sempre me apoiou. Ela é meu cunhado, ela é minha mãe, mas a Laura, a gente tem uma relação, obviamente, minha irmã, né? Mas a gente tem uma relação muito bonita, assim, de irmã, sabe? A gente já passou por muitas coisas juntas, já passou pela situação do meu pai, né? A gente se apoiou muito nesse momento, mas a minha irmã é minha princesa. É a tua princesa, assim. E sabe que hoje não poderia faltar uma pessoa que também, né? Que é uma amiga sua. Amiga que... O que é isso aí? É aquele negócio do Faustão? Como é que é o... Agora pra você pode Claro, a própria. Eu falei dela. Você falou ainda, ai que bom que nós acertamos. Amiga, obrigada. Eu cheguei falando dela. Hoje de manhã. Oi, minha eu tenho um querida. podcast Seja à tarde, bem-vinda. amiga. Eu não vou conseguir vir aqui, porque eu tinha combinado de passar lá. Eu não vou conseguir vir aqui. Um podcast, a Denise, vou falar um pouco de mim, não sei o quê. Falciane, mentiu. Então, claro que nós tivemos alguns cúmplices, né, para nós chegarmos a essa pessoa que você saberá logo mais. Ah, tá. Ah, eu não sabia, né? Então, se eu tenho que trazer alguém, né, conectado com a Lorena Então, nas histórias, eu nos falei rolês da vida também, não sei se você né? já estava escutando. Não. Eu falei sobre o terroir, o quanto você fez parte disso, o quanto você me apoiou nos piores momentos da minha vida e nos melhores também. A gente esteve junto, que você é a minha terapeuta. Eu digo, ela é minha casca de bala. Entendeu? Essa música, assim, colou muito para as amigas mesmo, né? A Lu é minha casca de bala. A gente sempre diz, os nossos filhos dizem, né? Que nós somos casca de bala uma da outra. Ai, que bonitinho. Porque a gente tem essa parceria. Às vezes a gente se desentende, igual todos os amigos, né? É que acaba tendo um relacionamento de irmã. Muito! E aí a gente pega mesmo. E aí... E as irmãs brigam de vez em quando, Exato. Né? E assim, ó, a minha irmã não mora aqui, mas a relação... A gente tem um grupo entre nós três. Porque ela... Jura? Porque elas são minhas irmãs, né? A Mariana também, mas a Mariana é mais longe, né? Aí a Lu tá aqui todos os dias. Às vezes ela briga comigo quando eu não vou. Você não tá me dando atenção, você não tá vindo aqui. O que tá acontecendo com você? Assim? Como que sumiu? Da nossa rotina. Tem semanas que a gente se vê todo dia, né? É. Todo dia a gente Às vezes 2 vezes por dia eu passo lá. Tô na rua, eu dou uma passadinha, chego aqui 5 minutos, tomo um café, não sei o que, conto uma fofoca e a gente sai de novo. Lorena sendo Lorena, E tem semanas que eu já não se vê, daí... Porque tem uma atolada de trabalho, que eu tô viajando. Assim, né? Como assim? É. Que joia. E Por isso... acumulam os assuntos. Você é dissimulada.
Então, eu trouxe, né, convidei a Lu para vir aqui, justamente porque nós estamos falando desse novo ciclo da Lorena Internacional, mais do que nunca agora, ia ser só o primeiro de muitos, né? E compartilhar com alguém, trazer a energia boa de quem conhece e torce pela Lorena, Muito. a essência. A Lorena sendo Lorena, né? E torce, né? Porque eu sempre falo, você tá do lado de uma pessoa na hora que ela tá na lama, na hora que ela tá ferrada, é fácil, né? Todo mundo olha e se comove, ai, coitadinha. coitada, né? Agora, a hora que a pessoa tá crescendo, Vibrando, que tá né? evoluindo, que tá vibrando, que tá conquistando, aí que os verdadeiros amigos ficam do lado. Aí eu quero ver, né? A pessoa eu fala, quero ver. nossa, Lorena. Foi o que eu falei, eu tenho Não, um né? ciclo, um círculo de mulheres fortes me apoiando, que hoje eu acho que a gente só consegue chegar, a gente conversou sobre isso de manhã, a gente só consegue chegar aonde a gente quer chegar e se propõe a chegar, Sim. porque a gente tem esse respaldo. Sim, Né? Às vezes as mulheres elas acabam vivendo um ciclo muito tóxico na vida porque elas não sabem o potencial que elas têm. com toda certeza. E a gente só entende. Elas viram inimigas, né? Em determinada fase. E elas se posicionam às vezes num lugar onde não é delas, ou num lugar onde elas não deveriam estar, e Exato. elas não assumem toda a capacidade que elas têm, porque talvez elas não tenham amigas tão poderosas e apoio tão forte assim. Tão- Eu acho que tão uma genuíno, mulher né? forte só é forte porque ela tem outra mulher forte que está apoiando ela. E com certeza você veio de uma mulher forte. Ah, com certeza. A mãe, A minha né? véia, Tua véia é mesmo? a minha véia é cuiuda. Cuiuda, nossa. Aí. A minha véia é cuiuda. Então, E ela, linda. E ela E linda. tá aqui também, né, minha querida? Ela Vocês está trouxeram a aqui. véia? Com vocês, a vovó! Ê! É que tava essa Eu vovó vi que ela me mandou uma foto hoje no meu blazer, não sei o Ai, quê. o que você acha desse blazer, tá bom? Que linda, Seja né? muito A gente tá meio bem-vinda, cantando hoje. minha querida. Obrigada. Muito A obrigada gente tá cantando hoje. por vir. Sim, a gente Desmarcar tem os os mesmos compromissos. Tem, gostos, tem amanhã né? da palheta. Desmarcar os compromissos, né? Olha, Pois é, tive que fugir da escola Fugiu da antes, escola. uma hora antes. Tá bonita, né? Você viu que gata? Não, a véia é... Cuiuda. A véia é cuiuda. É veio cuiuda. Quem que saiu a filha, tu acha? Mas, Gina, claro que nós teríamos que mostrar assim a origem, Sim. né? Da onde que veio essa mulher Onde forte? veio essa genética? Da não onde é? veio essa genética? Essa genética é a genética oriental, que a gente chama. Uhum. Que é do Uruguai. Uruguai. E a senhora é República do Uruguai. Oriental. República Oriental do Uruguai. Uau! Toma. Ai, gente, que emoção. Meu Toma. coração já tá com fogo aqui. Eu já tô quase morrendo de calor aqui. Mas agora Aqui também, esquentou o calor. aqui do lado do... Ah, mas aqui, ó, Mas vocês aqui é querem falar tradicional. comigo, o meu lugar Quer é falar esse. com a Lorena? Tem que ter o fogo, né, gente? O lugar é esse. Então Essa conta mulher pra não deixa nós cair nunca. o que é a sua filha. O que é a Lorena? A minha filha sempre foi diferente, espontânea, Né? sim, simpática, sempre se entrosava fácil com os outros. É. Sempre foi assim. Sempre te dei trabalho, né? Sempre. Andava correndo sempre pelo mundo. Não, a gente quer saber Então, as coisinhas que só a mãe sabe. Correndo pelo mundo. Continua né? correndo Fazer. mais do que nunca. É, mais do que nunca. Né? Vivia correndo atrás do pai dela, daí ela seguiu a mesma profissão, gostou de ser pequena. Depois, na metade do caminho, mudou. Descobriu a culinária e se encantou e achou o rumo. Né? Olha que legal. E agora está aí, na luta, voando como pro- sempre. Como sempre. pro mais um É, novo projeto. Muito criativa, sempre foi. Eu sempre falo, essa Principalmente brincando de boneca, ela fazia penteados e cortava cabelos. Destruir as bonecas. Fazia Como assim? Ela modas, destruía as depois, bonecas, né? sabe? Fazia modas e inventava danças, e ela sempre estava inventando. sempre tava. Sim, lá no Pinhão, que é uma cidade desse tamanho, Aham. ela revolucionava lá. Uau. Sim. Do Pinhão para o mundo. Do Pinhão para o mundo. Da imagina. Zatarlândia para o Da mundo. Zatarlândia para o mundo, Imagina. gente do céu. Primeiro na Zatarlândia, imagina, lá era solta Nossa. pelo mundo, porque lá era uma beleza, né? Na Mãe, infância, viu? Eles estão gravando, mãe. Eu sei. Não Eu conta sei. tudo. Eu trouxe Não a mamãe para precisa entregar. Só o essencial. Eu trouxe a mãe para entregar. Porque quem entrega é a mãe. Não, É a não, mãe ela da me pega, gente. mas eu não tenho vergonha, não. Não tem. acostumada. Eu era acostumada. ela. Era ela. Ela O jeito dela e era ela. esse, né? Né?
Depois a outra mesmo, eu falei, só eu queria uma menininha para vestir bonitinha, para andar com uma bonequinha. Ó. Ela saía, bonequinha. Ela saía, Só que mas- a hora que voltava, tu Tava não sabia. destruída. Tu não Nossa, sabia tinha o que que ter era. Rasgava meia. Meia rasgava- calça preta, mais ou menos, sem sapato. Não. Não, só saía linda. O pai dela, ai, minha filha, tu tá uma boneca. Quando voltava, Parecia o Vem cá, Chuck. passa por Tava aqui, o Chuck. Lorena, passa. parecia que tinha passado um furacão. Cadê a Lorena? Passa por aqui, filha, passa por Ah, aqui. voltava o Chuck pra cá. Sabe que a minha Apavorada. neta é parecida com ela. Minha neta também. A minha filha Vilma, ela bonitinha, maravilhosa. Minha a sobrinha Aurora. Aurora. Mas você sabe que a sobrinha E puxa a depois- gente. E depois ela a minha volta, sobrinha é sem tia Denise. meia, sem sapato, tudo assim também. Genética, né? E o Boa sobrinho, influência. o sobrinho puxa, né? Sempre tem uma Sim, sobrinha. aí essa sobrinha que puxou. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, Melissa, tia te ama. Ela é Sim. assim, eu quero um óculos igual ao seu. É, sim. Vamos, tia, vamos comprar uma já. É, a minha também. Minha filhada, ela... Quando ela vem pra cá, ela mora em Maringá. Quando ela vem pra cá, nós temos que ter o nosso rolê particular. Claro. Porque ela quer Claro. sair com a tia ali. Falei, se agora tiver pra Maringá, vai comprar uma bolsa, vai colocar em você assim, eu vou te pegar lá no colégio, você vai sair. Vamos sair de bolsinha. Tchau, prof. Meu irmão falou, se você me arruma encrenca quando a Melissa volta pra casa, daí sobra pra mim, né? Mas é assim. Mas que bom que a senhora conseguiu vir. Sim, é muito sim. importante. O nosso podcast é isso, é contar a história real da pessoa ali, o livro aberto, filha, abra lá. Ah, eu tava querendo fazer um personagem, não deu. Não deu. Não, dá te pra peguei, fazer. te Não, peguei. O te peguei. personagem é essa. O personagem é essa. Ela não tá fazendo personagem. Não, a mamãe. Ela Vamos pura. apertar mais a mãe, que a mãe tá. Ela quase conta, contando não um aperta troço muito pra não, que ela gente. conta. Eu não vou contar mais nada. Isso eu me contei, eu prometo, de dedinho. E olha que eu Nada nem... constrangedor. Ai, meu Deus. Mas é isso, né? Quando eu liguei pra ela, né? Eu falei, se pedir, né, pros meninos, né? Por isso que eu te Porque pedi eu não te lá. atendi, desculpa. Então, porque ela me deixou no. É que quando Ela eu me não deixou no conheço, vácuo, eu assim. fico- É Ela é quando bem eu te orientada. conheço, Ela é bem quem é orientada. É. Ela é bem orientada. Ela é bem Na orientada. escola, Não na escola, conhece, eu não deixo atende, assim. né? Se, nossa, quem que tá me ligando, Denise, credo? Vou deixar no vácuo. Se ela falar de novo, daí. Se você ligou pra Laura, Eu é falei, muita ela falou assim, coisa. Eu a acho avó que não Laura atende. Também. Eu acho que a Laura também não te atendeu. Você não ligou pra ela? Não, passei uma mensagem pra ela, mas Mas ela não viu e... eu acho que deixa ela, né? Mas ela foi falada hoje com muito amor É, e carinho foi. aqui, né? Sim, sim. E aí eu falei pro Joãozinho, eu falei assim, João, cadê a avó? Sumiu. Não, a avó não responde, mas kkk. Eu Mas já você sabia viu que pro eu Rômulo, avisei, pro Rômulo. Eu avisei que tô chegando, vou pelo fundo. Tô chegando. Tava tudo organizado Ah, aqui, sabe? A gente vocês faz, a são- gente faz A dessa. gente já sabe? tinha feito os combinados. Vocês Já. são simuladas. Já tinha. E claro que tá faltando aqui, ó, o gato. Cadê o gato? Esse gato Ali, aqui, ó. ó. Esse gato. E o outro gato? Tá O na outro aula. gato tá na Coitadinho. escola, Às né? vezes Não quando conseguiu chega, vir. não sei se vem. Mas Tá na escola. esse gatinho aqui, Fica ó, louca aqui, o cúmplice filha. da tia Denise. Esse daí começou por aqui, ó, as conversas. Né, meu amor? Conte Esse era agora meu pra ti- companheiro. Conte pra mim o que é ser filho da Lorena Lacava. Tem comida A boa. verdade. Primeiro, ok, checklist. Ok, Completo. comigo tá bem alimentada essa criança. E o que mais? E o que mais? Quando você fala assim, ó, tua mãe... Ó, recentemente nós tivemos o Dia das Mães, né? Estávamos lá tomando cafezinho, inclusive, né, Lorena? Lá na É. escola. Vocês lá fizeram uma cartinha. Não podemos contar. Mas não pode contar. Podemos, não, ele fez. O a gente teor não- a gente não vai contar. não pode Mas ali contar. você falou exatamente que é a mamãe. Então extraia, lá vamos voltar lá na escola, extraia aí uma frase dessa carta que resume a Lorena. Agora, viu? Te joguei no Essa fogo carta sem ia dó. voltar na tua vida. Vai ficar, Agora já tu tá vai ter que registrado. falar livre. Tá registrado ali, ó. Sabe, eu ganhei uma carta, minha filha também, eu fiquei assim, meu Deus, não sei se eu chorava, se eu ria, se eu ficava É, desesperada. mas aqui, a nossa carta é um segredo entre nós, né? Mas agora, tu vai ter que falar. É que- só, Alguma coisa, alguma não coisinha vai lá. falar Não, tudo. não vai falar nada, não. Isso aí é Falar um tudo segredinho. duas palavras. O que é a mamãe pra você? Ah, é uma mulher forte. Que é Oh. Uma mulher amada, né? sempre fez tudo por mim. Mais Joãozinho. Sim. E permanece fazendo sempre, né?
porque é um amor incondicional. Você é um encontro de almas, né? Você escolheu a mamãe para nascer. Por isso. Né? Ai, deixa eu ver, dar um abraço. Oh, meu Deus, coisa mais preciosa. Em pleno 2025 é sobre isso. Sobre isso. Que nós estamos falando. Família, amizade que está dentro de casa. É sobre isso. Tudo começa na nossa essência, tudo começa na nossa personalidade. Assuma quem você é e lute com os processos diários, porque Deus vai mandar pessoas. Com certeza. Para pegar na sua mão, né, Lorena? Vai pegar na Os mão anjos e aparecem vai sempre. levar. Para que lá na frente, você sente lá na escada, lembra que você falou lá? Fiquei sentada na escada, meu Deus, será que o que é isso na minha O vida? que eu tenho que fazer na minha vida? É isso, é isso. É um salto para uma nova história, um novo ciclo cheio de grandiosidade. Então, o nosso canal aqui do podcast, né, Denise Forbeck, que leva meu nome, que eu conto essa história com muito amor e carinho, porque foi quando eu assumi a identidade da Denise. Sim, ela vai ser mentora empresarial, vai trabalhar com comportamento dentro das empresas. É isso. Se não mudamos o nosso comportamento, faremos mais do mesmo todos os dias, que é uma coisa que a Lorena está longe de fazer, porque ela não repete, ela inova sempre. Muito obrigada, minha Obrigada, querida, amiga. pela oportunidade de abrir a tua casa, ficar nesse fogo maravilhoso aqui, contando o papo desse volta. Obrigada. Obrigada, Joãozinho. Obrigada. Te adorou a tua participação, tá? E ele foi, eu falei assim, não conta. Obrigada, vovó. De nada. Estamos aí. Do, Sempre. né? Muito obrigada. Você ter aceito o nosso rolê e ter desmontado a tua agenda. E é sobre isso. Acompanhe nós na rede social, Instagram, Facebook, YouTube e também aqui o restaurante do Terroir, que agora com a chefe Lorena Lacava, dando um salto aí para o mundo e trazendo mais novidades para nós. E vocês ainda aí do comércio, né? O pessoal aí patrocina essa mulher aqui, a gente tá levando o nome Isso da aí. nossa cidade, das nossas origens. Um grande abraço, até mais. Vamos dar beijo? Beijo. Tchau, tchau.